Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês. Que a paz de Jesus esteja em todos os corações e que possamos estar em paz e harmonia para os estudos da noite. Alguém pela primeira vez na casa? Seja muito bem-vinda. Qualquer dúvida, pode levantar a mão para questionar. É importante que não saia ninguém sem os esclarecimentos necessários, tá? Então, pode ficar à vontade, a casa é sua, seja muito bem-vinda. E que todos sejam muito bem-vindos, né? Hoje nós temos o tema Desastres Naturais e Justiça Divina. Nosso amigo Milton Maia vai conduzir o estudo para nós, né? Eu espero que todos possam absorver bem tudo que será dito, que são coisas muito importantes para que a gente tenha consciência e possa trabalhar nosso interior, né? Com tudo aquilo que advém dos desastres naturais e da justiça divina, que nada acontece por acaso. Então, nós vamos pedir ao nosso irmão Altair para fazer a prece inicial por nós e logo em seguida passamos para o Milton Maia. Meus irmãos, vamos serenar nossos corações, tentar silenciar os nossos pensamentos, deixar o celular um pouquinho de lado para que possamos entrar em sintonia com os mentores dessa casa de luz, entrar em sintonia com Jesus e, principalmente, entrar em sintonia com os ensinamentos que aqui vão ser trazidos, preparados pela espiritualidade amiga, para que todos nós possamos recolher aquilo que aqui viemos buscar. Pai de infinito amor e bondade, rogamos, Jesus, a vossa luz e a vossa proteção para cada tarefa a ser realizada nessa casa, nos dois planos da vida. Ilumine e abençoe a todos os tarefeiros dos dois planos e, principalmente, Jesus, envolva o nosso palestrante, nosso querido irmão, para que ele possa, junto com a luz do vosso amor, trazer tudo aquilo que foi preparado e conduzido dentro dos nossos merecimentos. Jesus, que a vossa luz e o vosso amor envolva a todos, que assim seja. Obrigado. Passamos então a palavra para o nosso irmão Milton Maia para conduzir os estudos. Boa noite a todos. Saúde e alegria para todo mundo. Que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, esteja conosco, nos orientando a nossa vida. É com grande alegria que cá estamos e peço a Jesus para colocar boas palavras na minha boca, para que possa sim corresponder à expectativa de vocês, à expectativa dos bons espíritos que coordenam esta reunião. O nosso trabalho foi baseado nos livros espíritas, não tem aqui nenhuma opinião pessoal. Tudo baseado nos livros. Devo relatá-los por uma questão de honestidade. Livro dos Espíritos, Allan Kardec, a Gênese de Allan Kardec. O livro Religião dos Espíritos, Emmanuel. O Evangelho de Jesus. O livro Consolador, Emmanuel. O livro Contos e Apólogos, Humberto de Campos. Livro Ação e Reação, André Luiz. Então, estamos dentro da doutrina. Qualquer dúvida, qualquer questionamento poderá ser feito e nós podemos, sim, buscar a fonte para esclarecimentos. E nós vamos começar com Humberto de Campos, o escritor brasileiro que viveu na Paraíba. E no livro dele, que se chama Contos e Apólogos, no capítulo 23, Psicografia de Francisco Cândido Xavier,
ele traz uma mensagem que nós vamos usar para abrir o estudo, a palestra, porque é da máxima importância para nós. Na véspera do Natal de 1856, Dona Maria Augusta Correia da Silva, senhora de grandes propriedades, retornou para sua fazenda no interior do estado do Rio de Janeiro, às margens do Rio Paraíba. Após quase um ano de passeio repousante na capital do Rio de Janeiro, acompanhada de inúmeros amigos que vieram da corte para desfrutarem de festiva hospitalidade em sua fazenda. A orgulhosa senhora, na tarde chuvosa e escura, recebia na sua sala os 62 escravos cativos de sua casa, que, sorridentes e humildes, lhe pediam a bênção. Na sala grande, nobremente assentada em velha poltrona sobre largo estrado de madeira, em que permitisse mais amplo golpe de vista, fazia um gesto de paciência à distância para cada escravo que falava de joelhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Sinhá. Louvado seja, dizia Dona Maria Augusta, com terrível severidade, a transparecer-lhe da voz. Velhinhos de cabeça branca, homens rudes do campo, mulheres abatidas pelo sofrimento, moços e crianças desfilavam nas boas-vindas. Contudo, num canto recuado da sala, uma pobre moça mestiça, lembrando que nós estamos em 1856, na época da escravidão. Uma pobre moça mestiça, sustentando nos braços duas crianças recém-nascidas, sob a feroz atenção do capataz. Desalmado, a moça esperava a sua vez de dar as boas-vindas para a patroa. Foi a última que se aproximou para a saudação. A fazendeira soberba levantou-se antes da moça fazer a saudação e, autoritária, chamou para junto de si o cruel capataz antes da moça falar, que seguia de perto a jovem escrava. E antes que a pobrezinha lhe dirigisse a palavra, Dona Maria Augusta falou duramente para ela: Matilde, guarde as crias na senzala e me encontre no terreiro. Precisamos conversar. A jovem escrava obedeceu sem hesitação e, afastando-se do recinto, na direção do quintal, Dona Maria Augusta e o capataz da fazenda, com chicote na mão, cochichavam entre si. No grande pátio que a noite agora amortalhava, em sombra espessa, escura, a mãezinha infortunada veio atender a ordem recebida. Acompanhe-nos, determinou Dona Maria Augusta com autoridade. Guiadas as duas pelo rude capataz, aproximaram-se da margem do rio, o Rio Paraíba, que estava transbordando, porque a chuva torrencial caía na cabeceira. Nuvens terríveis
escureciam o céu, com os medonhos rugidos de trovões distantes. Transbordava o rio Paraíba, em soberbo espetáculo de grandeza, e a enchente dominando o vale extenso. Dona Maria Augusta pousou o olhar esfogueante de raiva na moça mestiça e falou: diga, de quem são essas duas crianças nascidas na minha ausência? De Iosico, sinhá. Miserável, bradou a proprietária poderosa, meu filho não me daria esse desgosto. Negue essa mentira. Não posso, sinhá, eu não posso. A patroa, encolorizada, relanceou o olhar pela paisagem e gritou: nunca mais você vai ver essas duas crianças. Eu odeio essas crianças. Oh, sinhá, soluçou a moça chorando, não me separe dos meus meninos. Pelo amor de Deus, sinhá. Não quero você mais aqui nessa casa. Esses meninos serão vendidos. Não me expulse, sinhá, não me expulse. Dona Maria Augusta gritou: sem vergonha, de hoje em diante você é livre. E depois de expressivo gesto para o cruel capataz, falou com deboche: livre, você poderá trabalhar na outra parte para poder comprar os seus filhos malditos. Matilde sorriu em meio do desespero e falou: ó sinhá, me ajuda. Se assim é, eu darei a minha vida, darei o meu sangue para reaver os meus filhinhos. Dona Maria Augusta indicou o rio enorme, transbordando na enchente, e gritou: você está livre, mas fuja da minha presença, atravesse o rio e desapareça. Sinhá, assim não, sinhá. Tenha piedade da sua escrava. Ai, Jesus, eu não posso morrer. Mas, a um sinal da patroa, o capataz cruel estalou um chicote nas costas da jovem escrava, que escorregou indefesa, caindo na correnteza profunda das águas do rio Paraíba. Socorro! Socorro! Meu Deus! Valei-me nosso Senhor! Gritou a moça escrava, debatendo-se nas águas. Todavia, daí a instantes, apenas um cadáver de mulher descia rio abaixo, ante o silêncio da noite. 100 anos se passaram. 100 anos depois, era a véspera do Natal de 1956. Dona Maria Augusta Correia da Silva estava reencarnada. Morava na cidade de Passa Quatro, no sul de Minas Gerais. Agora renascida em outro corpo de carne, como quem mudara de roupas, mas era ela mesma, com a diferença de que, ao invés de rica fazendeira, era agora uma pobre mulher, em rigorosa luta para ajudar o marido a cuidar da família. Sofria no lar as mesmas provações dos seus escravos de antigamente, de outro tempo. A fome e o trabalho pesado. Era mãe, e padecendo as aflições e sonhos, pensava nos filhinhos ante a chegada do Natal, 100 anos depois, quando a chuva começou a cair sobre o seu telhado
se fez uma chuva muito forte, horrível temporal, que desabava na região, alagara-se tudo em derredor de sua casa singela. A pobre senhora, vendo a água invadir a sua humilde casa, avançou para fora, seguida do esposo e das crianças. As águas, porém, subiam sempre, em turbilhão envolvente e destruidor, arrastando que se lhes opusesse a passagem. Diante da ex-fazendeira, erguia-se agora um rio inesperado, imenso, e em dado instante, esmagada de dor, ante a violenta separação do companheiro e dos pequeninos, tombou na correnteza forte, gritando em desespero: socorro, socorro, meu Deus, valei-me nosso Senhor. Todavia, decorridos alguns momentos, apenas um cadáver de mulher descia a correnteza abaixo, ante o silêncio da noite. A antiga fazendeira do Vale do Rio Paraíba resgatou o débito que foi contraído perante a justiça divina. Deu para entender? Valeu a pena? 100 anos depois, exatamente 100 anos depois, aconteceu com ela a mesma coisa, o mesmo problema que ela impôs à moça. E um detalhe importante que passou batido para muitos: ela era uma negra mestiça. A escrava dela era uma negra mestiça. E o filho da Dona Maria Augusta, na época da escravidão, abusou da escrava, daí nasceu gêmeos. Mas pense bem, a escrava era uma negra mestiça, fruto do relacionamento de um negro com um branco. Possivelmente, o pai dele, esposo de Dona Maria Augusta, poderia ter sido o pai da moça. E ela, sem piedade, jogou nas águas do Rio Paraíba uma escrava que cometeu crime nenhum. Ela apenas foi vítima da sanha da incontinência do filho. Não cometeu crime nenhum naquela reencarnação. Porque é exemplo de Dona Maria das Graças, que também teve a sua desencarnação do mesmo modo, provavelmente ela deve ter praticado o mesmo ato. Provavelmente não, com certeza, em vidas passadas. Então fica a questão, os fenômenos da natureza. As enchentes, terremotos, furacões, tempestades. Será que isso tudo é obra do acaso? Será que as pessoas que são vitimadas nesses eventos catastróficos têm alguma coisa, têm alguma responsabilidade perante a justiça divina, assim como aconteceu com a Dona Maria das Graças? Com certeza. Porque a partir do momento que nós entendemos e acreditamos e temos a certeza da existência de Deus, fica aí um entendimento muito sério. Porque para ser Deus precisa ser perfeito, precisa ser justo. Um Deus injusto não é Deus. Então, Deus existe e Deus é justo. O fato de alguém ter desencarnado e o outro não, tem sim causas. Causas que nós não conhecemos, mas que existem, mas que poderão ser conhecidas um dia
poderão ser conhecidas um dia. Então, nós vamos ver quando Jesus fala no Evangelho de Mateus: escutareis, no capítulo 24, escutareis falar de guerras e de rumores de guerras. Cuidado, não fiquem alarmados. Jesus fala, não fiquem alarmados com as guerras. Jesus pede, não fiquem alarmados, obrigado, não fiquem alarmados com as guerras. Mas nós temos coração, nós temos sentimento, nós vemos pessoas jovens desencarnando todos os dias nas guerras, tantas guerras pelo mundo afora. E ficamos pensando, meu Deus, por que tanta matança? Né? Mas Jesus fala, não vos alarmeis. E ele acrescenta, é preciso que aconteçam. Nós não entendemos o mecanismo, mas o alto entende. E Jesus é claro, é preciso que aconteçam. Está em Evangelho de Mateus, capítulo 24. É o sermão profético. É preciso que aconteçam as guerras. Mas ainda não é o fim. Pronto. Ficou mais difícil. Ainda não acabou. Vai ter mais. Ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. É a justiça divina. Nós não conhecemos a justiça divina. Nós temos alguma ideia. Os livros espíritas trazem muitas ideias. Né? O livro Céu e Inferno traz muitas ideias. O livro Ação e Reação, do André Luiz, trazem muitas ideias sobre a justiça divina. É bom conhecer, mas o que nós sabemos é tão pouco, porque a nossa visão, a nossa percepção é muito acanhada. Nós não conseguimos perceber o todo. E tem muitos espíritos desencarnados que também não conhecem em profundidade as causas. Estamos todos envolvidos neste turbilhão. E Jesus completa, e haverá fome, haverá terremotos, se haverá, porque vai acontecer. Ou Jesus fala mentira? Jesus gosta de pegar peça na gente? Olha lá, haverá terremotos, haverá fomes, em todos os lugares. Está aqui, ó, em todos os lugares. Fome e terremoto. Então, tudo isso será o princípio das dores. Tudo isso será o princípio. Ou seja, é só o começo. Então, veja bem, a nossa evolução é feita em períodos. E cada período tem um início, meio e fim. Os espíritos disseram para nós na reunião mediúnica, que estamos iniciando um novo período. Eles disseram desse modo, eu vou repetir, vocês falaram que eu posso repetir. Se eu não pudesse, vocês não iam falar, concorda? Falaram, eu gravei, estou repetindo. Eles disseram assim, se eu fosse vocês, quando eu saísse dessa porta aqui, eu ia procurar os meus inimigos para reconciliar. Se eu fosse vocês, ao sair dessa porta, procuro os seus inimigos para reconciliar. Estamos chegando ao fim de um período. Ou será que nós temos tempo infinito, tempo indeterminado à vontade para fazer o que quisermos? Não. Em nenhum lugar é assim. Na escola você tem que, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, termina o primeiro grau, depois você vai para o segundo grau, primeiro, segundo, terceiro, depois você vai para a universidade, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto, pega o seu diploma e vai trabalhar. Não é assim? Por quê?
que a vida é infinita, é indefinida? Nós vamos fazer o que queremos, até quando queremos, porque nós somos filhos de Deus e Deus nos dá tudo. Deus nos dá tudo, sim, mas também dá corrigenda. Porque Jesus foi claro no Evangelho: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então nós temos um período que está terminando. Dá para vocês imaginar, nesses últimos 4 anos que a humanidade passou, quanta coisa aconteceu nesses últimos 4 anos? Dá para imaginar? Vivemos praticamente 80 anos, 60, 80 anos de tranquilidade, relativa tranquilidade. Mas nos últimos 4 anos, a coisa foi complicada. Então, dizem os Espíritos que está fechando um período para iniciar outro período. Porque o mundo é uma escola. O nosso mundo é uma escola. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Somos todos aprendizes. Então, os flagelos fazem parte do progresso. Os flagelos fazem parte do progresso. É o processo provacional expiatório do planeta. É o processo provacional expiatório do planeta. Alcança todo mundo, grandes e pequenos, pobres e ricos. Então, todos nós estamos debaixo da justiça divina. Todos nós estamos debaixo da lei de causa e efeito. É um processo normal e natural. De acordo com a necessidade daquela coletividade, estão todos ali reunidos para o resgate coletivo. Pode acontecer de alguém que não está envolvido na situação, ele não sofre nenhum arranhão. Quantos já aconteceram? Eu estava vendo uma reportagem de um soldado, aliás, um senhor, que aconteceram tantas coisas com ele, até caiu de avião, não teve nada. Desencarnou com 88 anos de idade, sem ter problema nenhum. E o moço que foi para a guerra sem usar arma, Desmond Doss, foi para a guerra sem usar arma, ele não queria usar arma. Colocaram ele na Cruz Vermelha para salvar os feridos. Ele salvou um tanto de gente no meio do tiroteio. Desencarnou, acho que foi em 90 e poucos, com problema de pulmão, com mais de 80 anos de idade. Então, nós precisamos ter mais esse entendimento. Precisamos ter esse entendimento para aceitar melhor as coisas que estão acontecendo conosco, aceitar melhor as coisas que estão acontecendo no mundo, porque é a vontade do alto. Precisamos falar igual Maria de Nazaré falou: Senhor, eis aqui a tua serva, seja feita em mim segundo a vossa vontade, porque a morte não existe. Estou aqui, estava ali, eu não conseguia tirar os olhos do livro, o depoimento de vários desencarnados nas cartas consoladoras. A morte não existe. Junto de nós aqui agora, junto de vocês, tem familiares nossos, amigos nossos que já desencarnaram, que estão acompanhando vocês, acompanhando nós para o Centro Espírita, para serem ajudados e para ajudar. Então, a desencarnação é apenas um momento, um fenômeno de transição natural. Todo mundo vai passar pela desencarnação. Todo mundo vai passar por enfermidades. Todo mundo vai passar por problemas, até Jesus, que é o governador do mundo. Jesus passou aqui só assoviando e chupando bala? Sim. Todo dia na vida de Jesus era um problema, todos os dias. Pode falar. Tudo bom? Boa noite. Você falou mais ou menos, realmente não entendi nada. Se o espírito tem duro, mais do que triste, chegou perto de um espírito e falou assim: você conhece Deus?
falou que nós temos um amigo e quem é ele. E aproveitando, vou dar uma sugestão para quem está aqui, nos restaurantes, assistir um filme, Doutor Estranho. Quem não assistiu, vale a pena. Vale a pena. Você já assistiu? Não. Vai falando exatamente o que você está falando. Muito bem. Existe. A coisa é muito mais densa. Profunda do que pensamos. Pois é. Então, Doutor Estranho. a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ela diz muito. A pergunta não é quem é Deus, quem é, não, a pergunta o que é. Tem gente que fala que Deus só pode ser mulher. Tanta bondade, tanto amor, tanta dedicação para os filhos, fala que Deus é mulher, porque o machismo na humanidade é uma coisa terrível, eles colocaram Deus como homem, barbudo, cabeludo, deitado nas nuvens, aqueles óculos pequenininhos, a imagem de Deus que eles passam para nós, mas Deus, alguns falam Deus só pode ser mulher, mas que bobiça nossa, querer colocar Deus, apequenar Deus na condição humana de ter gênero, masculino ou feminino, né? Então, é mais uma prova de que nós não sabemos nada sobre Deus. Estamos aprendendo. Mas o Evangelho, Jesus deu uma pista para nós. Jesus deu uma pista para nós no Evangelho. Deu ou não deu? Qual é a pista que Jesus deu? Qual a pista que Jesus deu? Bem-aventurados os puros de espírito, porque eles verão a Deus. Olha, está lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de espírito, porque eles verão a Deus, perceberão melhor Deus. Então, existe uma condição para poder sentir a presença de Deus, é a pureza de alma. Né? Então, Deus fere a humanidade por meio dos flagelos para fazer a humanidade progredir. No livro Consolador, na pergunta 88, o Emmanuel diz: o mundo não está sob a direção de forças cegas. O mundo não está sob a direção de forças cegas. Os terremotos não são simples acidentes da natureza. Os terremotos não são simples acidentes da natureza. Os desastres naturais são instrumento de provação coletiva. Gente do céu. Sabe quem que é Emmanuel? Sabe quem é Emmanuel? Não? Quer saber? Quer ou não quer? Todo mundo calado, ninguém fala nada. Quer ou não quer? Quer saber quem que é Emmanuel? Quer? Tem certeza? Então eu vou falar. Posso? Emmanuel é o padre Manuel da Nóbrega, o catequista dos índios brasileiros. Viu? Ele foi o mentor espiritual do Chico Xavier. Ele, através do Chico Xavier, escreveram centenas de livros. A tônica do Emmanuel, o foco do Emmanuel é o Evangelho. O Emmanuel é o responsável pelo Evangelho no Brasil, Padre Manuel da Nóbrega. Vocês sabiam que ele queria ser professor na Universidade de Coimbra? Quando ele se ordenou para padre, ele queria ser professor na Universidade de Coimbra. Muito sábio, muito inteligente. Qualquer um aspiraria a isso. Mas ele tinha um problema. Sabe qual que era o problema do padre Manuel da Nóbrega? Não? Não? Quer que eu fale? Ele era gago. Ele era gago. E o reitor falou: padres gagos não dão aula na minha universidade. Lugar de padres gagos é lá no Brasil. E ele veio para o Brasil e fundou a cidade de São Paulo. Sabia?
Está lá. É o mentor espiritual do Chico Xavier. E sabe quem que é o orientador espiritual do Emmanuel? Sabe? Não? Quer que eu fale? Paulo de Tarso. São Paulo. Daí a inspiração para colocar o nome na cidade. São Paulo. Viu? Então, olha só. Olha só o que aconteceu. A Armada Invencível. Você já ouviu falar da Armada Invencível? É uma frota de navios. Isso aconteceu em 1588. Naquela época, os navios eram feitos de madeira. E o modo deles se deslocar era por aqueles panos, né? Chamado vela. Então, em 1588, uma grande força naval foi reunida pelo rei da Espanha, Filipe II. O rei da Espanha, Filipe II, com o objetivo de invadir a Inglaterra, neutralizando a influência da Inglaterra, que era muito grande, sobre a política da Espanha na Europa. Então, o rei da Espanha, Filipe II, reuniu 130 navios armados com canhões, com milhares de homens, e atravessaram o mar para invadir a Inglaterra. E no Canal da Mancha, que separa o continente europeu da Inglaterra, houve uma batalha entre os navios da rainha da Inglaterra, a rainha Isabel I, que derrotou parte dos navios espanhóis. Os outros navios contornaram a Inglaterra para retornar para a Espanha, e no retorno uma tempestade terrível fez afundar metade dos navios espanhóis. Então era 130, a tempestade afundou 65 navios. A tempestade. Então, o Alto não permitiu que a Espanha aniquilasse a Inglaterra. O Alto não permitiu, porque a Inglaterra tinha uma missão muito grandiosa na Terra. Sabe qual que era a missão grandiosa que a Inglaterra teve? A Revolução Industrial. Foi lá que começou a indústria. As grandes invenções da máquina a vapor. Então, a Inglaterra tinha e tem ainda um compromisso muito grande com a evolução do nosso mundo. No Livro dos Espíritos, na pergunta 737, os Espíritos respondem: os desastres naturais são necessários. Os desastres naturais são necessários para que se realize em alguns anos o que levaria muitos séculos para acontecer. Então, há uma aceleração no processo evolutivo, devido ao resgate coletivo, devido à movimentação de grande quantidade de pessoas nos fenômenos. Então, tem um fim providencial, planejado pelo Alto, para que o progresso do mundo siga uma linha que o Alto planeja, que o Alto deseja que aconteça. Então, os espíritos que exercem a ação da matéria, pergunta 536 do Livro dos Espíritos, alguns exercem a influência para agitar, outros para acalmar e outros para dirigir as forças da natureza. Então, são vários tipos, uns para acalmar, outros para agitar e outros para direcionar essas forças. Então, existem espíritos especializados na manutenção dos fenômenos da natureza. Vocês leram os livros de André Luiz? Eu tenho certeza que todo mundo já leu. O livro Nosso Lar. Lembra do livro Nosso Lar? Quem não leu, perdeu.
Quem não leu, perdeu, tá certo? No livro Nosso Lar tinha uma pessoa doente. A enfermeira espiritual Narcisa, junto com André Luiz, cuidaram daquele doente. E a enfermeira disse: nós precisamos ir na floresta, buscar com os espíritos da natureza as energias para o tratamento desse homem que está doente. Estava doente com tuberculose. Não tinha cura. Nos anos 30, não tinha cura. Foram na natureza. A Narcisa chamou os espíritos, vieram os espíritos, e ela disse: eu estou precisando da essência de eucaliptos e da essência de mangueira. Os espíritos foram e voltaram com 2 potes nas mãos. Essência de eucalipto, essência de mangueira. Narcisa aplicou no doente de um dia para o outro. O doente curou. Então, na natureza, existem forças, existem os espíritos da natureza. São chamados de elementais. Os espíritos da natureza. Então, Deus, os espíritos que executam as coisas materiais são sempre de ordem menos adiantada. Os espíritos superiores não fazem esse tipo de trabalho. Para lidar com os elementos da matéria, os trabalhadores espirituais chamam os espíritos ligados à natureza para poder fazer essa movimentação. Mas aconteceu a invasão dos mongóis. Os mongóis tentaram invadir o Japão. Vocês sabiam disso? Não? Os mongóis tentaram invadir o Japão em 1274. 1274, veio uma ventania e destruiu todos os barcos mongóis. Depois eles voltaram, 6 anos depois, 1281, eles voltaram com 4.000 navios, 140.000 homens mongóis, sob o comando de Kublai Khan, para poder invadir o Japão de novo. De novo veio aquela tempestade terrível, aquele movimento terrível dos mares, os navios naufragaram. O alto não permite que aconteçam certas coisas, porque as nações têm compromissos perante a evolução do planeta. As nações têm compromissos perante a evolução do planeta. Então, eles sabem que aquela nação precisa ser preservada, precisa ser protegida para que ela cumpra o seu papel. Assim como o Brasil. Vocês sabiam que o Brasil tem uma missão no mundo? Sabiam? Vocês sabiam que no plano espiritual, o anjo que toma conta do Brasil, qual que é o anjo que toma conta do Brasil? Ismael. O anjo Ismael. Vocês sabiam que o Brasil está reservado para ser a pátria do Evangelho? Vocês sabiam que hoje, atualmente, o Brasil é o maior país católico do mundo? Né? Muita gente não sabe disso. É o maior país católico do mundo. A missão do Brasil é a missão do Evangelho. É a pátria do Evangelho, conforme nos orienta Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, as pátrias têm a sua missão, e os espíritos que estão ali naquela pátria são amparados, protegidos, orientados. Só para vocês saberem de uma coisa, para reencarnar no Brasil não é fácil. Precisa ter muito requisito, muito recurso para poder reencarnar no Brasil. São as almas que já estão esgotadas, todas as possibilidades.
já foram esgotados todos os recursos, reencarnam no Brasil. E assume responsabilidades no governo, Jesus foi claro, o anjo Ismael estava triste e deprimido quando viu os portugueses trazer os escravos, os negros da África, para escravizar no Brasil. Viu como é que o povo estava todo desnorteado. Então Ismael estava chorando. E Jesus falou: Ismael, não desanima. Vá lá nos abismos e traz lá todas as almas arrependidas, todas as almas fracassadas. Traga tudo para o Brasil. Somos nós. Aguentamos. Nós suportamos coisas que muitos países não suportam, né? Muito bem. Então, para produzir as tempestades, os espíritos se reúnem em grandes massas. Para produzir as tempestades, os espíritos se reúnem em grandes massas. A pergunta 539 do Livro dos Espíritos. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu estava na reunião mediúnica e o médium trouxe: nós precisamos orar. Tem um grupo de espíritos terríveis que está planejando tempestades para o sul do Brasil. E naquela época vieram furacões no Brasil, nunca tinha furacão. Veio furacão no sul do Brasil, que provocou tanto de estragos. Então, a equipe superior dos trabalhadores espirituais tentam minimizar aquele sofrimento, mas ele ainda acontece. Então, os espíritos exercem ação sobre os fenômenos da natureza. Eles têm essa possibilidade. Lembra quando Jesus estava atravessando o mar? Jesus estava dormindo no navio e o mar agitado, revolto. Os apóstolos acordaram Jesus: Jesus, nós vamos morrer todo mundo, o navio vai afundar, né? Jesus levantou-se, ergueu as mãos e acalmou o mar. O mar sossegou. Lembra quando Jesus estava no alto do monte? Os discípulos foram na frente e Jesus depois foi andando sobre as águas. Uma tempestade segurou o barco dos discípulos até Jesus, que estava andando, alcançá-los. Então Jesus planejou aquela tempestade para segurar o barco, para ele alcançá-los a pé. Então os espíritos superiores têm condição de transformar água em vinho, tem condição de fazer as parreiras de uva que estavam mirradas se encherem de cachos de uvas, de fazer as flores do campo durante o inverno cheio de neve, as flores brotarem e desabrocharem. Francisco de Assis fez isso. Aconteceu isso. Certa vez Francisco de Assis estava caminhando, pedindo esmolas, e num trilho cheio de neve, tudo branco de neve, e ele encontrou com a irmã Clara, que é a alma gêmea dele. Eles conversaram e a irmã Clara disse: irmão Francisco, quando é que nós vamos encontrar de novo? E ele disse: somente quando os campos estiverem cheios de flor. Ou seja, na primavera, vai levar muito tempo. Imediatamente as flores desabrocharam no campo. Então, a força, a energia que os bons espíritos, que os espíritos superiores conseguem manipular, são capazes de fazer cura, são capazes de movimentar as forças da natureza. Moisés, um grande médium, com a ajuda do alto, conseguiu abrir o mar. Jesus, com a manipulação das energias, conseguiu transformar 5 pães e 2 peixes numa quantidade tão grande que deu para alimentar 5.000 pessoas, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Jesus, usando a energia que lhe é própria, conseguiu transformar água em vinho,
no casamento de Bartolomeu, nas bodas de Caná. Então, nós, com boa vontade, no trabalho do bem, quando impomos as nossas mãos sobre a cabeça de alguém que está doente, de alguém que está enfermo, as energias do alto, somado com as nossas energias, são capazes de trazer alívio para aquela pessoa. Bem-aventurados os puros de espírito, porque eles verão a Deus. Nós podemos sentir Deus, nós podemos perceber que Deus está próximo de nós. Nós podemos encontrar Deus em todo momento, nos fenômenos da natureza, nos bichos, nas árvores, nas pessoas, nas crianças, porque Ele é o Pai. O DNA de Deus está expresso na sua criação. Então, os espíritos mais atrasados exercem sua influência nos fenômenos da natureza de modo inconsciente. Eles não percebem que estão agindo nos fenômenos da natureza. Certa vez, na mesa mediúnica, a médium vidente relatou: Milton, tem uma menina aqui que está vestida com a roupa de colegial, de escola, e ela está me oferecendo um pirulito. Eu disse, ela estava toda alegre, mas eu disse que não queria. Eu agradeci a ela. E ela ficou tão nervosa que em volta dela ficou tudo cheio de trevas, tudo escuro. Ou seja, o pensamento daquele espírito, em forma de criança, irradiava luz, beleza e brandura, mas no momento de irritação, transformava o ambiente em volta em trevas. Vocês lembram quando André Luiz foi visitar a casa dele? Quando ele chegou lá e viu aquele ambiente todo modificado, ele ficou muito deprimido. Imediatamente ele sentiu as vibrações baixarem e as trevas se aproximarem dele. Então, nós podemos, com a nossa vibração positiva, enxergar e perceber as potências divinas, mas podemos também, com as nossas vibrações inferiores e negativas, entrar em sintonia com os maus espíritos. Por isso que os bons espíritos aconselham para nós: fuja dos ambientes negativos. Não foi isso que ele falou com o cego? Jesus estava andando em Jericó e um cego gritando: Senhor, filho de Davi, tenha piedade de mim. E Jesus não estava escutando, porque tinha muita gente falando. E o cego gritando mais ainda. Os apóstolos falavam: cala a boca, senhor, você está atrapalhando Jesus está ensinando, você está gritando. Aí ele gritava mais ainda, e Jesus escutou e foi até ele e perguntou para ele: o que é que você quer que eu te faça? Jesus viu a convicção, viu que tinha merecimento. Jesus perguntou: o que é que você quer que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu veja, eu quero ver. Então, o Evangelho conta uma coisa inusitada. Jesus cuspiu na areia, na coisa, fez lama, coisas sujas, ao nosso entendimento, coisas sujas, passou nos olhos dele. E falou para ele: agora vai no tanque e lava. Ele foi e lavou. E Jesus disse: o que você vê? Ele diz: eu vejo árvores, vultos. Lava de novo. E agora? Vejo homens. Ele voltou a enxergar. Jesus usou saliva e lama, coisas da natureza. Os espíritos superiores têm condição de usar os elementos da natureza para fazer curas e tratamentos. Mas Jesus deu um recado para ele, que todo mundo esquece. Todo mundo lembra da cura do cego, mas todo mundo esquece do recado que Jesus deu para ele. Qual foi o recado que Jesus deu para ele?
Pai mostra esse O que foi que Jesus falou para ele? Você estava lá? Estava. Fala o que foi que Jesus falou para ele. Vá, mas não entre nas tabernas. Não entre nas tabernas. Porque foi lá na bebedeira, foi lá na prostituição, foi lá na jogatina que ele perdeu a visão. Se ele voltar, ele vai ficar cego de novo. Porque a cegueira é para corrigir o vício da alma, para corrigir o vício da alma através da dor. Então, a dor, os tormentos da natureza, terremotos, guerra, fome, doenças, pandemia, é para que nós mudemos as nossas atitudes, para que nós mudemos o nosso comportamento. Jesus foi claro: misericórdia eu quero, e não sacrifício. Com Jesus não existe sofrimento. Sabe por quê? Sabe? Sabe não? Sabe por que com Jesus não tem sofrimento? Não? Quer que eu fale? Quer? Porque Jesus é o médico das almas. Jesus é o governador do nosso planeta. Ele é governador não só dos cristãos, ele é governador também dos muçulmanos, dos árabes, dos judeus, dos índios, do planeta. E ele disse: as ovelhas que o meu Pai me deu, nenhuma se perderá. Toda a humanidade será libertada do domínio do mal, do pecado, do erro e do vício. Uns chegam primeiro, outros depois. Quem vai na frente bebe água limpa. É ou não é? Está certo ou está errado? Né? Então, vamos aproveitar. Quero agradecer a paciência de vocês. E peço a Jesus, por caridade, ir na casa de todos nós, tirando da nossa casa toda doença, toda maldade, toda perturbação, todo vício. Trazer paz e harmonia entre o casal, entre os filhos, entre os irmãos e os jovens casais que tenham casa para morar, que tenham emprego para trabalhar, que tenham saúde para ter os filhos de Deus. Que receba na sua casa os filhos de Deus. E quando chegar o fim desta vida, devolva os filhos a Deus, cheios de sabedoria, cheios de bondade. Agradeço demais. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Agradecemos ao Milton, né, pelo trabalho da noite. Espero que todos tenham aproveitado bastante, porque é muito importante a gente ter essa consciência, né, do que acontece nos desastres e da justiça divina. Então, que a gente possa trabalhar isso em nós, né, saber lidar com as coisas e ter muita fé em Deus, para que a gente não se desespere, às vezes, com as ocorrências coletivas, né? Igual a gente vê tanto aí hoje em dia. Algumas orientações, alguns avisos. Um muito importante é nosso arraiá no sábado, né? De 16 às 20 horas. Esperamos que todos possam estar presentes, aproveitando as festividades, né? E que possam colaborar, né? Tanto nas doações, quanto comprando
as canjicas, quentões, tudo que estiver ofertando no sábado, né? Vão ter muita comilança. A gente não pode engordar, né? Mas pode reservar um pouquinho para esse dia. Então, que todos possam estar presentes e contribuir, porque a casa precisa de dar continuidade nas obras e o dinheiro que arrecadar é para essas obras que nós precisamos para atender às exigências do Corpo de Bombeiro e melhorar o atendimento a todos. Nós temos nas segundas-feiras, 19h45 às 21h15, o estudo chamado Estudo Sementes do Amanhã, para todos aqueles que desejam ser tarefeiros da casa ou que queiram simplesmente aprender um pouco sobre tudo sobre a casa, mesmo que não venham a ser tarefeiros. O estudo é baseado nos 15 princípios básicos da doutrina espírita, história do espiritismo e conhecimento sobre todos os departamentos da casa. Aqueles que quiserem participar ainda podem fazer a inscrição. Uma coisa importante sobre o passe, o passe já é dado quando a gente está aqui sentado assistindo a palestra, né? Nós já recebemos esse passe. Mas muitas vezes a gente tem necessidade de ir na cabine e receber um passe personalizado. Então, aqueles que sentirem necessidade, podem ficar à vontade. Mas é importante que façam a fila em silêncio, permaneçam em silêncio e em oração, porque o trabalho da casa continua por muito tempo ainda. E tudo aquilo que venha a perturbar o ambiente vai afetar esses trabalhos. Então, que todos permaneçam calmos em silêncio até o término dos trabalhos. Vamos então para a nossa prece final, agradecendo a Deus, ao Divino Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais, melhorando o nosso conhecimento, melhorando nosso entendimento sobre tudo neste planeta. Que Jesus nos fortaleça em nossa caminhada para que possamos assimilar todos aqueles ensinamentos que Ele deixou e colocar em prática no nosso dia a dia. Que tenhamos paz, harmonia e muito amor a todos aqueles que nos cercam. Que possamos fazer sempre o bem, ajudando a todos que precisam e principalmente a nós mesmos. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Podem formar a fila aqueles que quiserem tomar passe. Uma boa noite a todos.